Olá galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo hoje exatamente para falar sobre a atividade de vocês de Geografia do Bloco 10. Lembrando que esse Bloco 10 ele é dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2. E esse vídeo é exatamente para falar sobre as questões de Geografia da parte 1. Na parte 1 dessa atividade, eu selecionei questões do oitavo e do nono bloco, já que o bloco 10 é um bloco de revisão dos conteúdos que a gente viu ao longo do ano. Então eu resolvi passar os conteúdos do bloco 8 e do bloco 9. Para essa primeira questão, pessoal, eu utilizei o tema estrutura interna da Terra, estrutura interna da Terra, ou seja, como é que a nossa Terra por dentro, quais são as camadas que compõem o interior do nosso planeta. E quais são as camadas que compõem o interior do nosso planeta? Temos a parte de fora, pessoal, a casquinha da Terra, que é chamada de crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? É a camada externa da Terra. Então a camada externa, a casquinha da Terra, a camada mais de fora, é a crosta terrestre. Mas o que eu queria destacar mesmo para vocês, pessoal, é a camada intermediária, ó, essa camada que é após a crosta terrestre. Descendo, lembrando que quanto mais você se aprofunda por o interior da Terra, maior a temperatura, ou seja, mais quente. Quanto mais profundo, mais quente. Então, descendo após a crosta terrestre, teremos o manto, que é essa parte aqui. O manto é dividido em manto superior e manto inferior. Mas o que é que tem de importante nisso tudo, pessoal? Que o manto é a camada intermediária da Terra. Então o manto fica entre a casquinha, que é a crosta, e o centro da Terra, que é chamado de núcleo. O que é o manto? É a camada intermediária da Terra, que se localiza entre a crosta e o núcleo. A camada intermediária da Terra, que se localiza entre a crosta e o núcleo, é exatamente o manto. Lembre-se da primeira questão. E também temos, como eu falei, o núcleo, né? O núcleo ele fica exatamente bem no centro da Terra. Então, o centro da Terra é chamado de núcleo. Mas o mais importante é essa camada intermediária, que fica entre a crosta e o próprio núcleo, que é chamado de manto. Então, vamos logo para a primeira questão, sem perder muito tempo. Então vamos lá ver o que fala a primeira questão da nossa atividade, pessoal. A primeira questão da nossa atividade fala exatamente sobre esse tema que a gente estava aí tratando, estava abordando. Vamos lá. A camada intermediária situada entre a crosta e o núcleo é chamada de... Como é que é chamada a camada intermediária, pessoal? Ó, camada intermediária e fica entre a crosta e o núcleo. Como é que é o nome dessa camada aqui, pessoal? Como é que é o nome? O nome dessa camada é núcleo, crosta terrestre, escala cartográfica ou manto. Repetindo, a camada intermediária situada entre a crosta e o núcleo é chamada de núcleo, letra A, crosta terrestre, letra B, escala cartográfica, letra C, ou manto, letra D. Relembrando aqui o nosso desenho. Então, o nosso desenho mostra como é que é o nome dessa camada. Então, vamos agora, pessoal, falar sobre a próxima questão, que é a questão de número 2 e a questão de número 3. A questão 2 e 3 fala agora sobre as esferas do nosso planeta. Já é um assunto do bloco 9, né? Então, a segunda e a terceira questão foram selecionadas pelo bloco 9 e fala sobre as esferas do nosso planeta, que são 4: litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Mas vamos falar aqui sobre cada uma, né? Então vamos começar pela litosfera, que é o tema da nossa segunda questão. O que é a litosfera? É a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e parte mais extensa do manto, ou seja, aquela casquinha da Terra que forma a crosta terrestre e a parte de cima do manto é chamada de litosfera. Então é a camada de rochas, pessoal. Então a litosfera ela é composta pelos continentes e também pelo fundo dos oceanos e ilhas. Então tem a crosta continental e a crosta oceânica. Então tudo isso, essa camada rígida,
da Terra, essa camada rígida que compreende parte da crosta e do manto é chamada de litosfera. A camada rígida da Terra, compreendendo a crosta e parte do manto, é chamada de litosfera. Lembre-se disso na segunda questão. Temos também a camada de ar que envolve a Terra, que é a atmosfera. Então, todo o ar que nós respiramos provém da atmosfera. Mas eu quero destacar aqui, pessoal, para vocês na terceira questão, o conjunto das águas do nosso planeta. Como é chamado o conjunto das águas do nosso planeta? Hidrosfera. A hidrosfera, pessoal, ela é formada pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras e pelas águas de oceanos, mares e rios. Então, lembre-se, o conjunto das águas, né? Águas subterrâneas, água da atmosfera, geleiras, mares, oceanos, rios e lagos, tudo isso forma a hidrosfera. A hidrosfera. Terceira questão. Hidrosfera. Hidrosfera, o conjunto das águas, né? O conjunto das águas que é formado pelas águas subterrâneas, água da atmosfera, geleiras, água do oceano, rios, mares e lagos. Tudo que é água no nosso planeta forma a hidrosfera. E juntando litosfera, atmosfera e hidrosfera, temos o conjunto da vida no planeta, que é a biosfera. Mas o que eu quero destacar mesmo para vocês na segunda e na terceira é a litosfera, na segunda questão, que é a parte rígida da esfera terrestre. E também falar sobre a hidrosfera, que é formada pelas águas, pelo conjunto das águas subterrâneas, água da atmosfera, geleiras, rios, lagos, oceanos. Tá bem? Então vamos responder logo aqui a segunda e a terceira, já que a gente sabe o que é cada uma das esferas. Então, aqui vendo a segunda questão, ali fala sobre o seguinte: a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e parte externa do manto, é chamada de... Então, como é que é chamada aqui, pessoal? Essa parte rígida da esfera terrestre, como é que ela é chamada? Essa parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto, como é que ela é chamada, pessoal? A casquinha da Terra, como é que ela é chamada lá? Ela é chamada de litosfera, letra A, biosfera, letra B, atmosfera, letra C e hidrosfera, letra D. Então, repetindo, a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e parte mais externa do manto, é chamada de A, litosfera, B, biosfera, C, atmosfera ou D, hidrosfera. Então vamos agora falar sobre a terceira questão. Com esse desenho a gente vai voltar lá no nosso desenho. Então, no nosso desenho ele fala que a hidrosfera é formada pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras e pelas águas de oceanos, mares, rios e lagos. Então, o conjunto das águas no planeta, a hidrosfera ela é formada exatamente pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras e pelas águas dos oceanos, mares, rios e lagos. Tudo isso forma a hidrosfera. Então a terceira questão fala isso. Ela é formada pelas águas subterrâneas, né? Ela é formada pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras e pelas águas de oceanos, mares, rios e lagos. Do que o texto está falando, pessoal? O texto está falando de qual esfera? Qual esfera o nosso texto está falando? Essa esfera aqui, a esfera das águas. Como é que ela é chamada? Vamos lá. Como é chamada essa esfera? A esfera das águas subterrâneas, dos mares, do rio e do lago. Ela é chamada de A, biosfera, B, atmosfera, C, hidrosfera ou D, litosfera. Repetindo, o conjunto das águas, é formado pelas águas subterrâneas, pelas águas da atmosfera, pelas águas das geleiras, água do oceano, rios, mares e lagos. Então essa esfera, como é que ela é chamada?
Como é que ela é chamada, pessoal? Essa esfera, letra A, biosfera, letra B, atmosfera, letra C, hidrosfera e letra D, litosfera. Então, com esse vídeo aqui, eu acabei de falar das questões de geografia para vocês, da parte 1 da atividade do bloco 10. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a atividade de religião da parte 1 do bloco 10 de atividade de vocês. Então, até o vídeo de religião. Falou!